Boa noite! Como estão vocês? Tudo bem? Estamos começando mais uma live, que é a nossa esquenta, né? O nosso esquenta, como a gente está falando, são lives de esquentamento para o nosso workshop, que vai ser realizado na próxima semana, do dia 6 ao dia 9. Se você que é profissional da saúde, se você que é psicólogo, ou até mesmo você que é um familiar cuidador e quer entender um pouquinho mais da psicogerontologia, vai lá naquele link da bio, se inscreve no workshop. É um workshop online, gratuito, pessoal. Online, gratuito. E não vai ser dado por qualquer pessoa, por mim. Desculpa. Eu não quero parecer uma pessoa arrogante, muito menos nariz empinado, muito menos dona do saber, nada disso. Eu estou sempre aprendendo com todos vocês, com todas vocês. Mas eu tenho uma história, né? Eu sou PhD em psicologia, eu tenho um pós-doutorado nos Estados Unidos em psicogerontologia, eu tenho 8 livros publicados, eu tenho mais de 57 artigos científicos publicados, eu tenho milhares de alunos que já passaram por mim, supervisões de alunos que passaram por mim, e eu vou dar gratuitamente um conteúdo de uma área que a maioria dos alunos da graduação e pós-graduação em psicologia do Brasil não tem, que é sobre psicogerontologia. Então é um material lindo, riquíssimo, e eu vou dar gratuitamente, certo? Tudo bem que depois eu vou vender meu curso. Sim, não vou mentir. Vou vender meu curso MAP Alzheimer, que vai ser também maravilhoso. Mas antes disso eu quero dar gratuitamente, porque eu sei que nem todo mundo vai poder comprar o curso. Mas eu também sei o quanto é importante a gente compartilhar conhecimento, compartilhar afeto. E eu já estive do outro lado. Então, eu vejo que isso é a maneira mais correta e mais idônea de eu, como cientista e empreendedora, oferecer um conteúdo de boa qualidade para as pessoas. Tudo bem? Então, vamos agora chamar as nossas duas convidadas especiais de hoje. Primeiro eu vou dar aqui o meu boa noite aqui para Luciana, para Carla, para minha filha Manu, que está aí me assistindo, Ana Lu, Camila, Eliseu, Priscila Pascarelli, que a gente vai já chamar para convidar aqui pra gente, para conversar com a gente, a Jussara, a Bruna, a Clô, a Lúcia de Fátima, a Jandira, a Madi Teixe, a Sheila, Arias, no puedo ayudar a mi esposo, solo quiere dormir, los medicamentos dejan con dopado. Sim, eu compreendo, pero tu tienes que hablar com alguém que essa pessoa está falando espanhol, então eu vou falar um pouquinho espanhol, tá, pessoal? Tu tienes que hablar com algum profissional de tu cidade. Tu conheces alguém que possa ajudar-lhe? Depois, se tu quiseres, nós podemos hablar um pouquinho, tudo bem? Então aqui Dominique, Peixe, Suzete, que também vai estar aqui com a gente, Maitê, Maria, Simone, Luciene, eu quero, tá, Luciene? Vamos lá. Jussara, Priscila, Denise, Leão, beijo, minha amiga querida, está em Barcelona, essa minha amiga é muito chique, professora aqui da FURG, né, do Rio Grande do Sul, está lá em Barcelona, né, fazendo aí o seu pós-doutorado. Beijo, amiga, saudade de você. Depois a gente vai se encontrar em Barcelona também. Muita saudade. Aqui a Rosana, a Brissola, a Luciene, a Maria de Leuda e a Claire. Então, sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos. Agora a gente vai chamar as nossas convidadas especiais de hoje, que é a Priscila e a Elis. Vamos começar aqui convidando as duas. Primeiro a Priscila, que está logo aparecendo. E agora a Elis também, que estou convidando as duas. Vamos lá, quem vai chegar primeiro, essas duas mulheres lindas e maravilhosas. Entrou a Priscila. Boa noite. Boa noite, minha querida. Que Tudo saudade bem? Que de saudades. Olha, muito feliz por Obrigada você estar pelo aqui. convite. Muito feliz, Priscila.
Eu também. Vocês da Geronto, olha, os meus alunos da gerontologia fazem a diferença nesse país. Os da psicologia também, né? Óbvio, não Com posso falar, certeza. mas eu digo geronto porque a gente acaba é que os alunos da psicologia, eles acabam tendo muitas aulas de várias coisas Uhum. e a Geronto é realmente trabalha muito com foco na velhice e no envelhecimento, né? Sim. Então, a gente tem esse diferencial quando trabalha só com a gerontologia. Mas os Aham. psicólogos precisam. O problema é que aqui no Brasil a gente não tem. A própria USP, no curso de psicologia da USP, não Não tem a tem disciplina de nada na grade. psicogerontologia, nada. Eu Verdade. fico muito triste por isso. Por isso que eu quero revolucionar esse país nesse sentido, levantar a bandeira da psicogerontologia. Com Mas eu estou certeza. convidando aqui a Elisa, ela não está aceitando, acho que ela não conseguiu ainda entrar. Deixa eu convidá-la aqui, ver se ela consegue agora. Vamos ver se ela entra. Oi, Elis, boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora sim, tudo bem? Ai, tudo Obrigada pelo jóia. convite. Que delícia estar aqui com vocês. Pois é, obrigada, digo eu. Estamos aqui com duas mulheres empreendedoras, mulheres que querem fazer a diferença nesse Brasilzão, nessa área, que é trabalhar com envelhecimento, que é trabalhar com um tema tão delicado, que é a questão da institucionalização. Uma das coisas que de todos os atendimentos que eu já fiz, é uma das coisas que deixa a família muito sofrida, né? Institucionalizar ou não institucionalizar o idoso. Então, pessoal, eu queria que nesse momento nós estamos com 23 seguidores agora, mas eu quero hoje bater o recorde, eu quero passar dos 40, tá? Todo dia tem uma meta. Aí vai chegar um dia que eu vou ter 3.000 aqui. Olha o que eu tô falando. Com Eu não tô falando. certeza. Sabe por que eu tô dizendo isso? Olha, eu vou explicar por quê. Eu entrei no mundo acadêmico muito cedo. Com 29 anos, eu já era doutora e professora concursada da USP. Tinha passado em primeiro lugar no curso de psicogerontologia. Presta atenção. E aí eu dizia assim, eu falava assim, pô, como é que pode um filho de um motorista de ônibus, que era meu pai, era motorista de ônibus, chegar com 29 anos como professora da USP, estudei a vida inteira com a bolsa integral, eu era aluna pobre que estudava em colégio de gente rica, com essa bolsa integral que eu tinha. Aí, tudo bem, sou cientista, publiquei horrores. Aí eu comecei a ver uma galerinha que não entende nada, vendendo coisa, falando coisa, bobagem. Mas aí um dia eu fui conversar com um cara de marketing. Me ajuda, sabe o que ele falou para mim? Ele disse assim, professora, você é muito reconhecida no ambiente acadêmico. Realmente eu estou vendo aqui o seu currículo Lattes, maravilhoso. Mas você vai me dar muito trabalho no digital. Eu lanço uma psicóloga que ela tem milhares de seguidores, mas eu faturo milhões com ela. Você pode ter conhecimento melhor do que o dela, porque ela tinha se formado numa universidade qualquer aí da vida. Você pode ter o conhecimento melhor do que o dela, mas você vai me dar muito trabalho no digital. Aquilo ali para mim, sabe aquele não que um dia eu ouvi da minha psicóloga? Porque uma vez, eu fazendo psicologia, desculpa meninas, isso agora é um desabafo, eu tô meio Por arretada hoje. favor. Aquela nordestina meio arretada. Uma vez eu disse para minha, eu fazia graduação, eu dizia assim, eu quero estudar psicogerontologia. Aí uma professora lá da minha graduação me fez chorar na frente de todos os colegas. Me ridicularizou, dizendo assim, olha, ela é a única da sala que quer estudar idoso, isso não vai dar em nada, menina. Isso não vai dar em nada, essa história de psicogerontologia, na época, geropsychology, porque eu estudava com material lá dos Estados Unidos, eu ia para a biblioteca, passava 2 meses esperando o material chegar, porque não tinha essa facilidade. Isso foi em 1995, ninguém nunca tinha ouvido falar, a não ser a professora Anitta Neri, querida, maravilhosa, que era minha inspiração e sempre foi minha deusa aqui nessa área no Brasil. E aí ela me ridicularizou, eu falei, pois eu vou mostrar para essa mulher. Infelizmente ela já faleceu, que Deus a tenha num bom lugar, eu soube disso, mas eu digo, eu quero mostrar que eu sou capaz e que eu vou fazer uma revolução aqui no país. Aí, quando esse cara falou isso para mim, eu falei assim, pois eu vou mostrar que lugar de mulher cientista também é no digital. Eu vou mostrar que uma cientista também pode ser empreendedora. Hoje eu tenho aqui 25 pessoas, mas vai chegar um dia que eu vou ter 250, 300, 1.000, não sei quantos mil seguidores, porque o conteúdo que eu tenho para dar e que vocês também podem dar
é muito superior ao que muita influencer digital aí fica enchendo a cabeça do povo falando besteira e a gente cheia de conteúdo. Minha casa só o que tem. Ó, eu vou mostrar aqui um pouquinho. É só livro, pessoal, é só livro, 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 livro. Por onde eu ver livro, 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 livro. É livro com força. Aí eu digo, por que tanto conteúdo, meu povo? Eu tenho que colocar esse conteúdo para fora e impactar positivamente a vida de muitas pessoas. E estou começando essa live assim porque eu sei que vocês são cientistas e também são empreendedoras. E vocês trazem um potencial, vocês podem também fazer uma revolução na vida dessas pessoas e quem quiser, vem comigo. É isso, pessoal. Ai, vocês estão assustados aqui com a... Não, de jeito nenhum. Concordo plenamente. Infelizmente, ser cientista no nosso país é algo muito difícil, né? Mas ainda bem que temos pessoas como você e outras tão boas. Mulheres e homens também, né? Mas aí, então, vamos lá. Priscila e Elise, eu queria que vocês se apresentassem. Eu acho que o vídeo da Elise tá travando um pouco, né? O da Elise. Agora sim. Né? Acho que tá travando um pouco. A conexão deve estar instável. Então... a conexão da Elise. Vamos conversar então com você, Priscila. Se apresenta. Desculpa aí o desabafo, mas é que hoje eu não sei. Sabe aqueles dias que a gente quer rasgar sem filtro? Sabe aquele dia que você tá assim, sem filtro? Ah, história de internet é sem filtro mesmo. Bora. Influência digital, cientista empreendedora sem filtro. É isso. Mas vamos lá. Diga aí, Priscila. Boa noite a todos. Eu me chamo Priscila. Me formei em gerontologia, sou da 4ª turma. Tive o privilégio, a honra e aproveitei muito do conteúdo que a professora Deusivânia nos ofereceu. Me lembro, inclusive, que no período em que tivemos aula, né, com você, você carregava suas 2 filhas na barriga. Foi um período super especial para você, desafiador. E para nós também, nós estávamos na disciplina de psicogerontologia, acho que já estávamos no 4º ano, né? Então a gente estava já na porta de saída da universidade e foi um período muito enriquecedor, do qual eu sinto muita falta e sou muito grata. Então tive a oportunidade de beber desse conhecimento e nascer dessa universidade. Do curso de gerontologia da Universidade de São Paulo, e depois disso, percorrendo a carreira acadêmica, consegui fazer o meu mestrado na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e também o doutorado. Não posso dizer que eu já tenho título de doutorado, porque ainda não defendi. Fiquei desencorajada por algumas questões pessoais, mas o meu trabalho tá pronto. Tenho uma orientadora que me apoiou muitíssimo. Maravilhosa. E a gente vai finalizar. Beijo pra ela. Samila Batistoni, Beijo nossa querida. Eu sou fã da Samila. Mora no meu coração, amigona. Minha mãe acadêmica, uma inspiração nessa trajetória que muito me apoiou e que hoje é também uma empreendedora, uma mulher muito corajosa, extremamente corajosa, a quem eu admiro muito. Beijo, Samila. E hoje eu tenho também o privilégio e a grande oportunidade de atuar numa solução que é inovadora no nosso país, em uma plataforma que foi pioneira e que hoje concorre com outras, mas que foi a primeira a apresentar essa solução, que é a plataforma Trevo, que tem a proposta de conectar idosos e famílias com instituições de longa permanência, que popularmente a gente conhece como residenciais para idosos ou casas de repouso. Então, a nossa proposta é apresentar a essas pessoas alternativas que alcancem as necessidades que elas têm. É um universo de casas que tem o caráter privado, então a gente precisa também avaliar os recursos que essa família ou esse idoso apresentam e também a gente considera a necessidade e a preferência por localização. Então, a gente costuma fazer orientações o mais assertivas possíveis, considerando que é um momento extremamente delicado e desafiador para a família, né, que lança a mão dessa importante alternativa de serviço, mas que ainda esbarra com uma série de
de preconceitos, de dificuldades que são típicas do nosso contexto. E o nosso papel é amenizar esse processo e apoiar essas pessoas, entregando alternativas seguras. Uhum. Maravilha, maravilha. Muito lindo, muito lindo. Tenho muito orgulho de você, da Samila, né? E eu acho assim, você disse que por motivos pessoais você deu uma paradinha, mas eu tenho certeza, você tem muito potencial, você sabe disso. Você é linda por dentro e por fora, então você tem muito potencial, você vai terminar o seu doutorado, conte comigo. E essas coisas da vida acontecem, viu? Também acontece também comigo. Recentemente eu quebrei o dedo, isso afetou no meu trabalho. É tanta coisa que a gente faz planos e vai afetando o trabalho. Às vezes é um filho que adoece, é uma viagem que você queria ter feito e não faz porque a família está doente. Então, minha irmã, seja bem-vinda ao mundo das mulheres empreendedoras, cientistas, porque é essa a realidade. E a gente tem realmente tem que ter coragem, como você mesma falou, você trouxe essa virtude da Samila, coragem para realmente assumir. Olha, nesse momento eu tive que dar uma parada, mas eu vou me regozijar e vou voltar. Então, parabéns e você sabe que você mora no meu coração. Agora vamos ouvir a Elis. Elis, conta um pouquinho para a gente quem é você, qual o teu papel na Trevo, qual é o teu propósito, né? Porque aqui a gente está falando de uma live de mulheres que têm propósito, né? Eu tenho o meu, a Priscila tem o dela, você certamente tem o seu. Então, conta um pouquinho pra gente. E olha só, pessoal, a gente está com 27 pessoas. Eu peço a gentileza de vocês enviarem esse link. Põe aí o aviãozinho, ó. Tem um aviãozinho, que é esse negocinho aqui do lado direito, ó. Envia para pessoas que queiram, por exemplo, compreender essa dinâmica de colocar uma pessoa, de um familiar idoso que quer colocar na instituição e não sabe como colocar, tem vergonha, acha que não está preparado. Essa live, a gente vai falar sobre isso. Então, você pode ajudar. Eu fico muito chateada. Hoje eu estou desabafando. Desculpa aqui, Elis. Eu fico muito chateada, sempre fiquei, com profissionais que sabem onde é que está a mina de ouro, porque isso aqui é uma mina de ouro, tá? Sabe onde está a mina de ouro? Aí diz assim, não, vou ficar só para mim. Não vou dividir com meu colega, não. Olha a cabecinha pequena. Olha a cabeça pequena. Tem que parar com isso aí. A gente tem que dizer assim, vou compartilhar, porque aí eu compartilhando, outras pessoas vão pensar igual a mim e vão fortalecer e vão multiplicar esse conhecimento e a gente vai fazer diferença no mundo. Então, compartilha essa live, compartilha todas as lives que eu tenho feito. Todo dia eu estou fazendo uma live e com pessoas espetaculares. Cada dia a gente traz um assunto. Então, a gente tem mais é que compartilhar mesmo. Mas desculpa, Elis, vamos lá, agora é você. Agora tá com você. Desculpa nada, eu que agradeço muitíssimo essa oportunidade de estar aqui com você. É uma honra estar com você, estar com a Priscila, que está somando muito comigo lá na Trevo. Eu não sei se a minha conexão está boa ou se está um pouco lenta, se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Agora sim. Ok, espero que a conexão continue boa para nos ajudar. Eu sou da área financeira, né? Eu sempre trabalhei na área financeira, em bancos, e minha última empresa que eu trabalhei no setor corporativo foi a Serasa. Trabalhei 15 anos. E quando eu saí da área financeira, fiquei feliz. Falei, nossa, chega, né, de falar de fraude, de crédito, de problemas de ordem financeira, quero ter realmente alguma coisa de propósito. E hoje tem, mas a área financeira me acompanhou, viu, aqui na Trevo. Então, o nosso maior desafio e o meu maior propósito é, sem sombra de dúvida, fazer com que idosos tenham qualidade de vida. E aí a gente movimenta tudo que for necessário para que isso aconteça. Como o nosso trabalho é fazer a conexão entre famílias e idosos, e a minha decisão de abrir a Trevo, de trazer essa solução que já existe nos Estados Unidos e na Europa há mais de 30 anos, plataformas como essas, foi justamente de trazer necessário, né? É necessário porque existe muito preconceito. E é natural que as pessoas tenham preconceito em função de tudo de ruim que já aconteceu e das histórias péssimas que a gente ouviu falar dos asilos, dos depósitos de idosos, né? Mas é possível mudar. E depende da gente, depende de nós, de pessoas como nós, que temos acesso à informação para fazer com que isso mude. E depende de pessoas sérias como nós e que também têm um propósito para fazer isso acontecer no dia a dia dentro das casas de repouso. E graças a Deus a gente tem empresários muito sérios que são associados da Trevo, são parceiros nossos, que acolhem famílias
E quando a gente faz a hospedagem de um idoso num desses residenciais da Trevo, eu fico muito feliz, porque a família também é acolhida, a família também é compreendida nas suas dores, nas suas limitações, nas suas necessidades, tanto quanto o idoso. Então a gente se sente muito feliz. O desafio é imenso, é monstruoso, porque o preconceito é grande, mas a gente está trabalhando no sentido de trazer boas notícias sempre, de ter um cuidado realmente humanizado com o idoso, global, né? De todas as necessidades que ele tem. E quando a gente fala de idoso demenciado, com Alzheimer, então aí os cuidados são ainda redobrados, né? Então, desde você ter uma equipe treinada, habilitada, e que seja uma equipe respeitada pelo próprio empreendedor. É importante você ter essa noção, esse conceito de que uma pessoa só é capaz de cuidar da outra quando ela também é bem cuidada, quando também ela é respeitada nos seus direitos, nas suas necessidades. Então, a gente está trabalhando nesse sentido de desenvolver uma série de programas que também reconheça, que também valorize o cuidador, a enfermeira, os profissionais todos que trabalham dentro das casas de repouso. Começa por aí, começa pela gestão da qualidade, pelo reconhecimento das capacidades, por um treinamento contínuo, pela valorização do ser humano, e aí sim, fazer uma seleção adequada do time. São pessoas capazes, realmente, de cuidar adequadamente do idoso, né? De aprender as melhores técnicas e de implementar todos os dias. Então, esse é o nosso desafio, é fazer com que o idoso realmente tenha um cuidado adequado, que merece. Sim, eu acho que a gente, né, quando a gente faz um trabalho com propósito, né, eu acho que a palavra de hoje vai ser propósito, né? Quando a gente faz esse trabalho com propósito, a gente vê que a gente pode realmente impactar vidas. E aí tudo faz sentido para nosso sentido de viver. Porque, por vezes, pessoal, eu não vou mentir, eu já tive crises de sentido. Levanta a mão quem nunca teve crise de sentido da vida. De você dizer assim, pô, por que eu tô aqui? Para que eu vim para cá? Qual a minha missão? Eu já tive. E eu acho que eu estou até passando por uma crise, a chamada crise da meia-idade. O povo fala que crise, depois chega os 40, a gente não tem a crise da meia-idade, você ficar refletindo, o que eu... Se eu fiz tudo, já fiz tudo, então quero fazer mais, o que eu posso fazer? Essas crises, a gente não tem que ler do lado ruim, a gente tem que ver o lado bom dela. Porque ela faz justamente a gente refletir sobre os nossos propósitos de vida, sobre o nosso sentido de viver. E quando você vê que você pode ajudar uma família e você pode ajudar um idoso, porque assim, vocês falaram uma palavra que eu acho que, aliás, duas que eu acho que fez muito sentido para quem está aqui do outro lado. Vocês falaram em preconceito. Há muito preconceito em torno da institucionalização por conta de todos os estereótipos, de todos os escândalos, de tudo que a gente já viu de ruim, né, nas instituições de longa permanência para idosos. Para quem não sabe, pessoal, ILPI é a sigla que a gente usa para falar popularmente dos asilos, que chamava asilo, casa de repouso, né? E o que acontece? Além disso, existe algo que eu estudei no pós-doutorado e que eu, na minha tese de livre docência, que ainda não foi publicada, pretendo publicar, já tenho artigos publicados, 2, mas falta publicar mais. Eu estudei o familismo, que é uma variável altamente impregnada na cultura brasileira e na cultura latino-americana. Isso quer dizer o quê? Que nós, o nosso povo, a cultura latino-americana e a cultura hispânica, os espanhóis também, eu morei na Espanha, né, e eu vejo isso, eu via muito isso. A gente sofre muito porque nós fomos criados, e principalmente os cristãos, né? Eu sou cristã, então posso falar sobre isso, para a família estar em primeiro lugar. Então, dependendo do que acontece, por exemplo, imagine que você tem um pai que você ama muito, mas aquele pai, ele está naquele momento da vida afetando, às vezes, o casamento. Eu tenho inúmeras filhas, pessoal. Minha tese de doutorado foi com filhas cuidadoras. Eu atendi várias filhas cuidadoras e muitas delas chegavam a chorar na sessão, dizendo assim, doutora, pelo amor de Deus, eu estou destruindo o meu casamento, eu estou destruindo a minha família porque eu trouxe meu pai com Alzheimer para morar comigo. Por amor a ele, eu faço de tudo por ele, mas eu não tenho mais condição, tá um inferno na minha vida. Mas eu sei que se ele... Sabe? Aí entra o familismo.
Aí, entre os valores, dizer, a minha família está em primeiro lugar. O que eu descobri na minha tese? O que a minha tese, o que eu defendi? Que as pessoas que têm um alto índice de familismo, mas na vida real, tem a crença, tem um ideal, mas na vida real, ela não vive isso, é um caminho muito grande para a depressão. É um caminho muito grande para a ansiedade. E eu provei isso estatisticamente. Eu estava lá, no dia lá, eu me lembro, foi um dia lindo. Eu estava lá com o meu supervisor de pós-doutorado, Dr. Paulson, um americano, daqueles bem cientistas, né? E aí eu terminando minha análise estatística dos dados, quando eu mostrei para ele, ele disse assim, precisamos, no inglês dele, que era um inglês bem, ele é da Virgínia, vamos abrir um brinde, porque isso aqui mostra realmente que a cultura brasileira, porque a gente estudou a cultura brasileira, a cultura americana, a cultura brasileira, ela é realmente sofredora nesse sentido. A minha tese, parte da minha tese foi isso. Por quê? Porque a gente é muito família, só que na vida real, a gente não tem um irmão que ajuda, a gente não tem uma criatura, porque acaba a cuidadora ficando muito só. E ela fica tão só, ela sofre tanto, só que ela tem uma crença familista muito grande. Mas na real, o que é o familismo? É você dar e receber, você colocar a família em primeiro lugar, você tem a questão da lealdade, da cumplicidade, do apego, mas a pessoa que tem essa crença, mas não vive isso na realidade, minha amiga, e vai colocar uma pessoa que tem Alzheimer na família, aí sofre pra caramba, entra em depressão, acaba casamento, filho que passa a usar droga. Eu tô falando com propriedade, porque são 22 anos estudando isso, meu povo. E é verdade, Elise. Eu já vi, ó, aqui, eu já aguentei muito choro de filha chorando aqui nesse meu ombro, ó, agarrada comigo, chorando, dizendo, doutora, pelo amor de Deus, estou destruindo meu casamento. Estou destruindo minha família, porque eu coloquei, mas eu sou leal demais ao meu pai. E aí vivencio o que nós chamamos na terapia de casal e família, lealdade clivada. A pessoa fica, você é leal a quem? Eu vou ser leal ao meu pai, eu vou ser leal ao meu marido, ou eu vou ser leal aos meus filhos, nesse momento da vida. E aí, às vezes, a alternativa é institucionalizar. Aí fica se culpando, aí vem alguém que também é tão familista, mas não vive isso na vida real, e começa a brigar. A criticar. É porque não presta, aquela filha não presta. Abandonou. É ou não é? Tá fazendo sentido? Tá caindo as fichas aí? Total. Justamente pelo fato dela ser tão leal e ser tão família, o que está faltando aí apenas é o conhecimento do que uma boa instituição oferece. Porque quando ela percebe o que uma boa instituição oferece, ela acaba se sentindo culpa por ter deixado o pai e a mãe em casa, sozinho, isolado, sem interação social. Então, quando você observa uma criança e ela é desafiada por uma outra criança que aprende a amarrar o cadarço e ela se espelha naquela criança, ela se sente desafiada. Os adolescentes andam na turminha ali, entre os adolescentes, falam a mesma língua, se vestem do mesmo jeito, estão ali naquela tribo. Quando você se casa e não tem filhos, você sai com casais que também não têm filhos. Você procura ir para hotéis que não têm filhos. Quando os filhos aparecem, você só vai para resort ou você encontra com os teus casais amigos que também têm filhos. Então é importante a gente perceber que a vida toda a gente vive nas nossas tribos, com pessoas em comum, com quem a gente tem afinidade. Quando a velhice chega, é muito comum ser o único idoso da casa. Então é o único que precisa usar fralda, é o único que se suja quando vai comer, que suja o chão, é o único que precisa de apoio para o banho. Ao passo que quando ele vai para um residencial, ele encontra outros idosos na mesma condição. E aí ele vê que alguém usa fralda, alguém precisa de apoio no banho, alguém precisa de apoio para se alimentar. E está tudo bem, porque todos ali precisam de ajuda. Então todos participam do banho de sol, todos participam dos momentos de jogos e descontração, da interação, das festas, de poder bater papo um com o outro. Então, e de ter ali à disposição toda a equipe, todos os profissionais, né? Musicoterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista, o próprio médico, os enfermeiros que estão ali o tempo todo. Então, quando a família se dá conta de toda a estrutura que existe dentro dos bons residenciais, ela invariavelmente começa a sentir culpa por não ter colocado o pai e a mãe antes, para que ele pudesse usufruir de todos esses benefícios e pudesse ter estimulação cognitiva e física tão importante e tão necessária, ao invés de ficar em casa, na frente da TV,
né? Limpinho, arrumadinho, com remédio na hora, comida de boa qualidade, mas sem nenhuma estimulação, sem nenhum contato social. Então, um dos maiores benefícios que um residencial traz é permitir esse contato social, essa interação social, né? E sem dúvida que os bons residenciais cuidam muitíssimo bem da alimentação, são 6 refeições diárias que são oferecidas, o acompanhamento da medicação, o registro da hidratação, todos eles. Então é muito importante. E a diversidade das atividades, né? Isso tudo é oferecido para eles. Então faz a diferença na vida, faz a diferença no bom humor, numa rotina diária repleta de atividades, que, portanto, te leva a ter uma noite de sono muito mais reparadora, muito mais agradável. Isso envolve também a alimentação, que passa a ser mais adequada. Então, até a depressão é muito mais fácil de você tratar quando você está interagindo com os teus pares, né? E isso realmente os residenciais permite que aconteça. Eu concordo com você. A única coisa que eu fico pensando, assim, Elisa, é que, assim, infelizmente, os residenciais bons são muito caros. Essa eu acho que é uma questão assim. Eu tô aqui para a gente fazer uma reflexão hoje. Sim, tá? sim. De tudo. Aí eu fico pensando, poxa, eles são muito caros. Por exemplo, se você quer realmente ir para um lugar que ofereça tudo isso e que tenha boa qualidade, é muito caro. E nem todo mundo tem acesso. Aí eu fico me perguntando o que, por exemplo, aí já vai uma pergunta para Priscila, né? O quanto a gerontologia, Priscila, e o quanto a psicogerontologia também, porque você teve essa disciplina, você foi minha aluna, pode ajudar outras pessoas de instituições mais, digamos assim, que possa ter um acesso melhor. Porque, assim, deixa eu explicar a minha linha de raciocínio para vocês entenderem. Quem tem condição de pagar vai para um muito bom. Mas são muito caros, principalmente aqui em São Paulo, que é tudo muito caro. E aí vamos pensar, por exemplo, naquele idoso, porque eu fui voluntária durante muitos anos de muitas instituições. E tinha instituição que eu via nitidamente que, às vezes, o idoso era acolhido por aquela instituição, mas o profissional não era qualificado. O profissional tinha muito idadismo, que é o preconceito em relação à velhice ao envelhecimento. A própria instituição era uma instituição que incentivava o que nós chamamos na gerontologia. Na verdade, de uma das teorias da psicogerontologia, que foi derivada aí de Margaret Baltz, que foi esposa de Paul Baltz, né, o grande cientista da Lifespan, que é a teoria da dependência aprendida, que me incomodava muito chegar, por exemplo, numa instituição de longa permanência. Isso eu estou falando com propriedade, porque eu supervisionei vários alunos de instituições de longa permanência, até o dia que eu pedi para sair dos estágios de LPI, porque estava me angustiando. Muito. Que era o seguinte, às vezes chegava um idoso, ai, doutora, eu vou fazer toda a diferença, estou vendo todo mundo ali sentado, vou fazer muita diferença. E aí, o primeiro mês passava, o segundo mês passava, o terceiro mês, aquele que tinha chegado de um jeito, passou a ficar igual aos outros, porque ele dependeu a aprender, a dependência aprendida. Todas as ideias, muitas vezes, eram tolhidas, porque os profissionais não tinham preparo. E aí eu acho o teu papel, Priscila, como colaboradora da Trevo, né, como gerontóloga, excepcional. Porque você vê a possibilidade que você tem que fazer de transformar, você tem que transformar primeiro a mentalidade do colaborador. Exatamente. Do colaborador. Eu não sei, Alice, se está fazendo sentido para você, o papel também. Vamos ouvir um pouco a Priscila, para você ver o quanto é rico, na minha opinião, porque eu conheço a Priscila, porque eu sei o curso que ela fez, porque ela foi minha aluna, o potencial que ela tem como uma profissional para fazer diferença não só na Trevo, mas também nas outras instituições. Porque eu via isso. Mas por quê? Porque o profissional ele nunca teve uma aula sobre idadismo, ele nunca teve aula sobre como estimular realmente adequadamente o idoso. Porque a teoria da dependência aprendida, na verdade, ela foi desenvolvida por Martin Seligman.
também. O Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, ele fez um experimento para as pessoas não ficarem boiando, que é assim, ele colocava um rato, e aí o rato, toda vez que queria fazer alguma coisa, ele era ignorado. Até a pessoa aprender que não valeria a pena fazer ou não fazer nada, tudo que ela fosse fazer, não ia dar, não ia ter esse reforço. E Margaret Baltz também veio com essa ideia de juntar as teorias e pensar. Quer dizer, tudo faz sentido, né? Então a gente vê muito isso. Me fala um pouquinho da tua experiência como gerontóloga, Priscila. Se está fazendo sentido para você essa minha reflexão. Total sentido. Infelizmente, realmente percebe e de maneira muito corriqueira, recorrente, essa postura por parte dos colaboradores de fazer por, né? Então, o entendimento que há, inclusive recentemente a gente teve até uma experiência não muito positiva com um residencial, onde um idoso completamente produtivo, lúcido, teve um problema de saúde, ficou hospitalizado. E aí, em função dessa condição, é um cardiopata, sofreu um infarto, então ele, né, mora sozinho. As filhas, uma mora fora. Vou colocar esse caso porque eu acho que ilustra bem isso que a gente vai colocar. Uma filha mora nos Estados Unidos, a outra mora aqui, mas em função da rotina de trabalho e até de questões pessoais dela, ela não daria conta de assumir o cuidado nesse momento. E aí elas chegaram até nós, né, completamente desnorteada. Grande parte das pessoas que têm a necessidade e procuram por esse serviço normalmente não sabem nem por onde começar, né? E aí, conversando com elas, a gente, né, selecionou algumas instituições. Ele estava em vias de receber alta hospitalar. E a preocupação principal dela era não causar no pai um sentimento de incapacidade, de contrariá-lo, né, de maneira geral, porque ele é uma pessoa muito produtiva. E uma das coisas que ela super reforçou é que ele ainda trabalha, ele é um consultor e ele tem uma rotina de trabalho fora, e ela queria que ele tivesse essa possibilidade ainda. Não nesse primeiro momento, em função por ele estar, né, em convalescência, necessitado de alguma assistência e desse apoio inicial, por sair, né, de um período de hospitalização. Mas ela deixou muito claro que essa era uma preocupação. Em conversa com um dos residenciais. E aí, a postura de um desses residenciais foi, né, depois que ela contextualizou e falou tudo sobre o pai dela, que ela considerava relevante compartilhar de cuidado e clínicas, aí o residencial colocou o seguinte: me preocupa o seu pai querer sair. Porque ela colocou assim, nesse primeiro momento não, mas se ele se tornasse um hóspede, né, e ele é uma pessoa lúcida, ele aceitou nesse primeiro momento ir para o residencial só nesse período de pós-hospitalização. E depois ele iria pensar se ele ia voltar para a casa dele ou continuar no residencial. Então a preocupação dela era escolher um lugar onde ele ficasse bem assistido nesse primeiro momento e onde ele... Porque ela e a irmã... se preocupam em função da idade, o fato em função do que aconteceu, por ele ficar sozinho. Então, ter a retaguarda de cuidado e a assistência que a instituição oferece dava para elas, né, dá para elas uma segurança, mas ela queria também não tolir o pai, não impedir que ele mantivesse a rotina que ele tem. E aí a primeira coisa que a casa colocou foi: me preocupa o seu pai querer sair. Aí ela se surpreendeu, né? Porque não era algo que ela esperava. Então, o fato de... A gente até discutiu aqui internamente que institucionalização não é sinônimo de prisão. Então, o fato de o idoso ir para uma instituição não quer dizer que dali em diante ele perde a função. Ele deixa de
de existir enquanto profissional, enquanto pessoa, né? E a principal preocupação que ela demonstrou não foi acolhida pelo residencial. Então, nesse sentido, né, da dependência aprendida e do que a gente reconhece como postura comum em grande parte dos residenciais, infelizmente, a maior parte dos profissionais se propõe a cuidar, mas não de maneira que acolha e valorize e que mantenha todas essas habilidades e todas as características que são daquela pessoa e que vão manter quem ela é, estar institucionalizada ou se ela estivesse em casa, né? E aí o que a gente percebe, infelizmente, é que existe esse hábito por parte dos residenciais e por parte dos colaboradores né, com esse entendimento. Então, ele entrou ali, vai cumprir com uma rotina de cuidado, as rotinas da casa, mas e as coisas que são importantes para ele? E se ele conseguir tomar banho só? Teve um outro caso que a gente acolheu, em que a família perguntou para o residencial, né? Era um idoso independente nas atividades de vida diária, e aí o residencial reforçou, não, mas o banho é supervisionado. E aí, claro, a gente entende a importância de haver supervisão no banho, mas se o idoso ele tá trocando a casa dele pelo residencial, pela estrutura, pela possibilidade de ele ter essa segurança, mas ele tem ainda a condição plena de executar todas as tarefas. Ele é independente, então por que ele não pode fechar o banheiro e tomar banho sozinho? Por que tem que ter alguém ali, um estranho para ele, invadindo a privacidade dele pelo simples fato de supervisionar? Será que o quanto isso beneficia? Então, do ponto de vista de prevenção de quedas, talvez. Mas se existem alguns indícios e algumas ferramentas que a gente pode lançar mão para, inclusive, prevenir, né, situações como essa. Então, se é alguém que tem um histórico de quedas, mas ele tem condição de tomar banho sozinho, dá para a gente adotar algumas ferramentas que vão dar segurança para ele naquele momento, e ele não vai perder a possibilidade e nem vai se sentir invadido nesse momento que é tão importante para nós, né, de autocuidado. Então, por quê? Então, tem várias situações que a gente vai reconhecendo que realmente, eu vou colocar aqui que eu acho que sem perceber, não é de propósito, é algo que tá introjetado nos profissionais e onde eles não percebem. Grande parte deles faz um bom trabalho e se propõe a isso, só que não percebe algumas ações que individualmente fazem total diferença para aquele idoso, né? Me lembro de uma outra situação de uma idosa, isso era numa condição de institucionalização, só que era um outro serviço. Ela tinha esclerose lateral amiotrófica, ela era enfermeira de formação, tinha uma bagagem profissional e pessoal riquíssima, e aí, infelizmente, né, em função da doença, ela não tinha condição de ficar em casa, a rede de suporte familiar dela era insuficiente, e por escolha dela, ela acabou indo para aquele serviço. E uma das coisas que a gente percebia, e quando, especialmente o comportamento dela mudar muito, que a gente tinha plantões pares e ímpares. E aí, no plantão par, ela ficava muito bem. No plantão ímpar, que eram sempre, né, os mesmos colaboradores, ela sempre ficava mal-humorada, triste, tinha pouca vontade de sair, de conviver com as outras pessoas, participar das atividades. E aí a gente, né, ao longo do tempo, conseguiu entender que o momento do banho, para ela, era determinante para como o dia começava. Então, ela não conseguia, em função da doença, lavar o cabelo, por exemplo, né? Ela não tinha mais controle de tronco, ela só tinha o controle ela só tinha movimento de pinça ainda, não conseguia nem levar a colher o talher até a boca, né? Então ela precisava de auxílio nessas
nessas tarefas principais. E aí no banho, só que ela verbalizava tudo que ela queria. Ela dizia como ela queria. Como ela queria que movimentassem o corpo dela, a posição que ela se sentia mais confortável, tudo. E ela tinha preferência que lavassem o cabelo dela de um determinado jeito e que penteassem, e ela se sentia bem. E, infelizmente, um dos plantões, em função da pressa e do contexto, né, de cuidado, porque tinham outras pessoas para atender, não atendiam ela da maneira como ela esperava, como ela gostaria, como ela pedia. E para ela era uma frustração enorme, porque só reforçava o senso de incapacidade, né? O fato de ela não conseguir mais, porque é uma doença muito triste, né? Onde as pessoas se tornam prisioneiras do próprio corpo, e ela verbalizava isso. E a gente identificou que era gastar 5 minutos a mais no banho, talvez, para que ela ficasse mais atendida, se sentisse bem, se sentisse reconhecida. Eram comportamentos muito, muito determinantes para como ia ser o restante do dia dela. Então, são questões muito, muito sutis, e são muito, muito pequenas, né? Porque são da rotina, mas que trazem um impacto muito grande e muito importante para essas pessoas. Então, a gente precisa trabalhar nisso. Então, você colocou antes até com relação a pobreza dentro do currículo da psicologia, por exemplo, da área da psicogerontologia, e eu acho que isso a gente pode estender para todas as formações e que atuam diretamente com esse público. Então, acho que uma das nossas carências, das nossas dores na formação dos profissionais é a gente conseguir, em algum momento, contemplar na grade curricular todos os assuntos e todas as matérias que levem essas questões para eles e para isso refletir na atuação, né? Então, eu vejo assim, você falando, né? Fala justamente sobre essa singularidade e sobre a heterogeneidade da velhice. Né, que as pessoas têm muito aquela ideia de que todo velho é igual, de que todo velho é ranzinza, é teimoso, e a gente vê que não é assim. Então, é complicado também uma instituição receber idosos sem ter um preparo, principalmente, eu acho que qualificado, e eu acho que vocês... Sem dúvida. E a Elis pode falar um pouco mais sobre isso, né, Elis? Assim, o cuidado que vocês têm em selecionar muito bem as instituições. E de repente, eu fico aqui pensando, eu não sei, Elis, se a Trevo faz isso também, de formação, de capacitação desses profissionais. Porque, assim, é o nome de vocês, é o nome da Trevo, indicando, vamos supor que eu sou uma familiar que quer institucionalizar uma pessoa. Aí eu vou te procurar. Quer dizer, você vai indicar para mim uma instituição que tem a ver com os meus propósitos e que eu possa sair dali segura, dizendo assim, pô, meu pai ou minha mãe, sei lá quem, tá ali bem, tá bem, porque a Elis me indicou, porque ela fez uma operação. Vocês têm todo esse processo aí de qualidade, né? E vocês também investigam isso, Elis, da questão da qualidade dos profissionais. Vocês fazem esse trabalho também? Tá me ouvindo, Elis? Acho que travou para ela, né? Elis? Acho que sim. Ela tá congelada. Me ouviu, Elis? Eu acho. Tá falhando, eu acho que a conexão dela. Não tô conseguindo Agora eu acho que te normalizou. ouvir. Você tá mutada? Será? A gente não te ouviu. A gente não tá te ouvindo, Elis. A gente tem duas classificações que nós... Sim, eu estou te ouvindo. Agora sim, só que a gente não tá te vendo. Eu estou te ouvindo, sim, mas tá embaçada, né? Você fechou a câmera para a gente te ouvir melhor, né? Eu fechei a câmera para vocês me ouvirem. Certo. Porque aí a conexão fica melhor. Vou tentar abrir em seguida.
Então, Certo. respondendo à sua pergunta, nós fazemos basicamente, nós temos dois grandes critérios de avaliação de uma ILPI. Toda ILPI, para participar da Trevo, ela precisa estar regularizada perante a legislação brasileira. Então, nós exigimos a apresentação de todos os documentos. Então, ali tem o protocolo da Anvisa, do Corpo de Bombeiros, a licença da Prefeitura, do Conselho do Idoso, né? A gente exige também a apresentação do contrato social para saber quem são os donos daquela instituição. Então, a gente tem sempre o cuidado de apresentar instituições para as famílias que nós temos certeza absoluta que estão ok perante a legislação brasileira. Esse é o primeiro grande cuidado que a gente tem que ter. A gente verifica isso anualmente, ok? A segunda avaliação é quando a casa opta por fazer a jornada e ter um selo de qualidade. Aí sim a gente faz uma avaliação bastante profunda nesse residencial e com essa avaliação a gente consegue apresentar para a família os serviços no detalhe que são prestados por esse residencial. Então, quando a casa tem um selo Trevo de qualidade, é porque a gente esteve lá, porque a gente fez visita técnica e nós temos, então, condição de falar para a família exatamente o tipo de serviço que aquele residencial presta. Vocês estão conseguindo me ver agora, né? Vamos tentar aqui. Então, nessas duas classificações, nesses dois diferentes níveis que a gente atende as famílias, a gente consegue dar essa segurança. Ou só de que ela tem ali uma casa segura, porque tem a visita da vigilância e do Corpo de Bombeiros, ou a gente apresenta os serviços de uma maneira um pouco mais completa quando a casa passa pela jornada do selo Trevo de qualidade. Nem todas as casas passam pela jornada do selo. Na verdade, a gente está lançando, esse é um produto que a gente está lançando esse ano, e a gente pretende aí que tenha adesão, todas com as quais a gente conversa acham a ideia bastante relevante, bastante interessante, ficam muito interessadas realmente em participar dessa jornada e se mostram abertas a nos ouvir e ouvir as orientações que elas precisam adotar para poder ter o selo. Então, eu entendo que isso é um movimento que se inicia agora de melhoria da qualidade. E aquela questão que você havia comentado sobre as casas com menor recursos não terem condição de oferecer, na verdade a gente sabe que o que precisa ser oferecido não necessariamente precisa ter um recurso financeiro. Então, por exemplo, uma casa sofisticada tem uma sala de jogos, né? Tem uma estante com jogos, com uma diversidade de jogos muito grande. Uma casa simples pode oferecer o mesmo prazer para esses idosos, levando eles na parte da tarde ou da manhã para jogar no refeitório, colocando um feltro nas mesas que eles faziam a refeição e colocando prateleiras numa das laterais da parede do restaurante com jogos. Então a gente está falando de dominó, a gente está falando de jogo da dama, a gente está falando de cartas, né? Então isso é acessível, isso é barato. Então, por que que não fazem e por que a gente encontra ainda muitos residenciais em que os idosos ficam na frente da TV? Porque falta informação do quanto isso é importante, do quanto isso é relevante, do quanto isso melhora a qualidade de vida, quando melhora o clima geral do residencial e do quanto isso pode ser estratégico para casa, para ter ali mais famílias, né? E hóspedes satisfeitos. Então, é possível sim. Mas o que mais falta, mais do que dinheiro, é informação, para a grande maioria. Agora, a gente tem um outro problema no Brasil bastante sério, que é o volume de casas ilegais. Isso a gente realmente faz um trabalho muito sério no sentido de que diminua. Então, por isso, a divulgação das casas que estão em conformidade com a legislação é tão importante e a gente inicia por aí, né? Então, esse é um trabalho de base, vamos dizer assim. Uhum. Eu fico aqui pensando, né, o que vocês falaram, que é um trabalho de formiguinha, mas muito necessário. Muito necessário, né? Porque tem muitos idosos que... vocês falando, eu já supervisionei estágio de aluno, eu já fui professora em Aracaju. A minha primeira... Eu terminei o mestrado
E aí, logo que eu terminei, eu prestei o doutorado, mas eu tinha 4 meses aí entre o mestrado e o doutorado, das aulas começarem, porque houve greve na UNB, houve greve nas federais na época. E aí eu passei no concurso para dar aula lá em Aracaju. Eu me lembro que eu supervisionei estágio numa ILPI bem pobrezinha. Mas eles tinham muito amor. Eles tinham isso aí, eles usavam muito da criatividade. Porque você traz uma coisa que é a criatividade e a disponibilidade emocional e afetiva, que nem todos os cuidadores têm. Porque também nem todos os cuidadores aprenderam a amar e ser amados na própria vida. É uma coisa que eu, se fosse dona de instituição de longa permanência, eu ia selecionar muito bem os cuidadores, inclusive fazendo uma avaliação do estilo de apego que eles têm. Porque eu já pesquisei, eu já fiz uma pesquisa, aliás, 2, eu comprovei, por A mais B, que pessoas que têm estilo de apego inseguro, elas têm uma maior dificuldade em fazer a entrega. Porque elas têm pouca confiança em si e no outro. Não menos. Ai, professora, então a pessoa que tem estilo apego inseguro está condenada a nunca ser cuidadora. Não, não é isso que eu estou falando. Existe terapia para isso. A jornada do autoconhecimento ela é imensa. Eu sou psicóloga clínica e eu sei que a gente pode mudar vidas, mas a pessoa tem que querer, a começar pelo próprio estilo de apego. E fico também pensando que quando eu morei nos Estados Unidos, o meu supervisor de pós-doc, né, o Dr. Paulson, ele pedia para eu visitar algumas instituições daquelas lindas e maravilhosas. Teve uma que eu até supervisionei estágio e fiz grupos de cuidadores, que era simplesmente um lugar que eu dizia assim, meu Deus, eu quero morar aqui. Descobri até que tinha uma brasileira lá. Não consegui falar com ela. Ela não. Mas era uma espécie de uma cidade, meu povo. Vocês não fazem ideia. A instituição de longa permanência. Você chegava, era uma mini cidade. Tinha apartamento, tinha casa. Cada apartamento era decorado de acordo com o que a pessoa queria. Cada quarto. Se não podia pagar cada coisa. Aí tinha aqueles lagos maravilhosos, aquelas salas de jogos. Eu fiquei pensando, meu Deus, quando é que isso chega no Brasil? Será que um dia chega? Aí eu fiquei, quer dizer, é bom a gente ter essas experiências. Do mais pobre ao mais rico, né? E isso só ampliou o meu olhar de pensar realmente que por trás de tudo aquilo, o que fazia sentido era a qualidade do relacionamento entre as pessoas que estavam ali. Acima de tudo, os princípios do ser humano, do valor humano. Então, você pode estar numa casa bem pobrezinha, como aquela que eu fui lá em Aracaju, fiz aquele trabalho com os alunos, que era bem pobre, ou pode estar numa dessas muito ricas lá dos Estados Unidos, onde eu também atendi. Mas o que vai fazer diferença é o cuidado. É o cuidado, é o olhar, é o investir, é o olho no olho. É você entender a singularidade do outro, assim como o meu dedo. Agora ele tá tortinho, vocês estão vendo? Ó, foi esse aqui que quebrou. Ele tá torto. Ele já era diferente, agora ele tá mais diferente ainda que ele tá torto. Entendeu? É diferente. E da gente entender a singularidade do outro que entra na instituição de longa permanência, é desse olhar humanizado. De respeito. De respeito por si, de respeito pelo outro, de respeito pelas relações. E eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo nesse sentido é muito importante. Porque vocês estão com esse crivo, né? E tem um trabalho aí para os gerontólogos, para os psicólogos. Tem um universo, né? Para os desbravar. Tem um universo, só que o pessoal tá assim, ó. Eu vou te pedir uma A gente ajuda. precisa desvendar, sabe assim, desvendar. Olha, pessoal, é qualidade do serviço, Porque precisa muito se qualificar. Pode falar, Elis. Esse sentimento Acho que ela... que você tem de que a gente faz um trabalho de formiguinha, passou também pelo meu coração, pelo da Priscila. Ficamos profundamente incomodados, porque a gente sabe o quanto a gente impacta positivamente a vida desses idosos quando a gente conversa com o gestor e quando a gente leva para ele informações. Então, a gente sempre encontra gestores muito dispostos a aprender, muito dispostos a nos ouvir de uma maneira muito respeitosa e também de implementar as mudanças, as melhorias. Então, a gente fica muito incomodada quando a gente impacta uma casa de cada vez. Foi justamente conversando sobre isso com um grande parceiro nosso, o Dr. Marcelo Barduco, que nos apoia muito aqui na Trevo. Ele é médico cardiologista especializado em geriatria. E conversando com ele, ele disse o seguinte: por que vocês não lançam um congresso, não fazem um congresso de LPIs, né? Nunca foi feito nada no gênero.
E aí o olhinho brilhou, né? A Trevo é uma empresa pequena, mas a gente acabou não resistindo a esse chamado. E esse ano a gente vai fazer o primeiro Expo Fórum de LPIs para LPIs. E a gente está fazendo em âmbito nacional. Então vai chegar daqui a pouco o momento, em agosto, em que a gente vai poder olhar para todos eles e dizer, pessoal, a sala de TV é muito bacana para eles tirarem um cochilinho depois do almoço. Nada mais do que isso. Vamos levá-los para o refeitório? Vamos criar um ambiente agradável no cantinho da beleza para lavar o cabelo, para fazer as unhas, para ter um ambiente diferente para ir? Vamos fazer um cantinho da leitura onde os familiares possam contribuir e levar livros de imagens, né? Tem livros que conseguem ler, ou então um cuidador ler para um idoso. Então são atividades possíveis de serem feitas e o melhor disso tudo, as casas estão dispostas a fazer. É só a gente chegar lá e dizer como fazer e dar o incentivo. E a gente vai fazer isso. O evento vai ser em agosto. Parabéns pela iniciativa, Elis. Parabéns pela iniciativa. Priscila, assim, maravilhosa a iniciativa de vocês. Eu fico muito feliz, porque me preocupa muito. A gente que trabalha com a psicogerontologia, com a gerontologia, eu aqui nesse canal eu só falo de Alzheimer. Mas eu tenho um outro canal lá de Psidas Vânia Falcão, que eu falo de tudo da psicogerontologia, porque a psicogerontologia não trabalha só com a doença de Alzheimer, trabalha com uma série de outras coisas. E uma das coisas que a gente pode trabalhar é justamente a prevenção e a promoção de um envelhecimento ativo, saudável. Então, lugar de LPI, durante muitos anos, para mim, foi um lugar de sofrimento. Eu estou falando para vocês, às vezes eu saía da supervisão arrasada. Eu chegava em casa, às vezes, chorando. Eu dizia, meu Deus, por que eu tô tentando mudar a mentalidade daquelas pessoas que às vezes ainda acham que o idoso não pode fazer nada, de que o idoso ele tem que ficar parado? É muito estigma, é muito estereótipo, é muito preconceito, é muita crença idadista que acaba, de alguma maneira, fazendo com que as pessoas fiquem engessadas e deixem de viver os últimos dias da sua vida com plenitude, com amor, com garra. Eles entram na instituição felizes e muitas vezes 3 meses depois já estão ali deprimindo, porque a instituição não teve o olhar cuidadoso de enxergar a potencialidade daquele idoso. Enxergar, então, valorizar e respeitar, né? E respeitar. E principalmente, eu acho que o nosso papel, e aí eu entro como educadora, de uma proposta de educação para o envelhecimento, vocês também, nesse papel, de fazer essas pessoas mudarem a mentalidade, o mindset. Eu tenho lido, eu leio muito, né? Eu devoro livro, eu devoro. Li um livro há algum tempo de mindset, da Carol Dweck, que ela fala da mentalidade, o mindset fixo e o mindset de crescimento. As pessoas, elas têm muito mindset de fixo. Tipo assim, se acham ó do Borogodó, sou inteligente, assim, eu já aprendi, é isso aí, e ponto final. Mas a gente precisa pensar que precisamos ter uma mentalidade de crescimento. Então, um gestor de uma ILPI, ele precisa ter uma mentalidade de crescimento. Ele precisa ter esse mindset de evolução, de plasticidade, de desenvolver a plasticidade cerebral do idoso, de reconhecer as potencialidades, toda a história de vida, de respeitar essa história de vida. Não é? Então, eu acho que esse trabalho de vocês é fantástico. Eu fico muito feliz, né, em ver essa evolução. A nossa live ela está acabando, pessoal. Olha só, já estamos tendo que finalizar pelo tempo. Eu queria só dar a palavra para vocês, porque para a gente fechar, você fala, Priscila, Elis fala, a gente já vai ter que. Eu queria só ouvir para a gente fazer o fechamento, porque se a gente for, a gente passa aqui horas, né? Todo mundo que chega aqui fala assim, ai, já passou, já acabou, já acabou. Mas eu queria fechar. Eu vou aproveitar então vocês, o que cada uma tem a dizer. Eu quero só aproveitar esse momento de fala para agradecer pela oportunidade, reforçar que, de fato, né, quando a gente fala de LPI, a gente fala de uma diversidade enorme de serviços, de propostas, um universo extremamente fértil e carente de investimento, né, por parte de nós, profissionais, onde cabem inúmeras
inúmeras mudanças e que vão agregar mais qualidade de vida e vão colaborar para uma mudança também de paradigma, né? Do que a gente enxerga hoje como instituição de longa permanência, reconhecer esse serviço como uma importante alternativa que a gente tem, sim, e valorizar, né, essa possibilidade. E acho que é isso, assim, da nossa parte, a gente tem muito trabalho pela frente, mas eu, pelo menos, né, me sinto muito disposta para colaborar enquanto a gente, no que a gente puder, assim como você tem feito também, e outras pessoas são boas. Então, eu acredito que a gente tem uma rede de pessoas muito boas e que trabalham em prol, né, dessas transformações, dessas mudanças, que são vagarosas mesmo, mas que valem a pena e são necessárias. Então, é isso. Muito Olha, obrigada. muito obrigada, viu, Priscila, pela sua atenção, pela sua gentileza, pela sua generosidade também. Fico muito feliz em ver uma ex-aluna brilhando, atuando, colocando na prática tudo aquilo que aprendeu. Só é orgulho para mim, para os demais professores, que eu acredito que todos que te ajudaram na formação ficam muito felizes da gente realmente ver o nosso trabalho se multiplicando. Isso faz diferença, isso dá sentido ao nosso trabalho. E agora, muito obrigada. Agora eu quero ouvir a Elis. Vamos lá, Elis, você tem alguma coisa para comentar, para fechar aí a gestalt da nossa live? Eu tenho muita coisa, mas eu vou priorizar aqui 2 agradecimentos. Primeiro a você, como professora da Priscila, e a todos os professores da USP, do curso de Gerontologia. Esse curso é simplesmente maravilhoso. Vocês colocam profissionais espetaculares no mercado, prontas para atuarem. E o que seria de mim, profissional como a Priscila e outras gerontólogas que estão atuando na Trevo. Então, muito obrigada a você e a todos os professores da USP. E quero agradecer também a todos os residentes que fazem parte da falhando, né? E procuram fazer as melhorias dia a dia, né, com bastante humildade, com bastante sinceridade, com muita transparência, e a gente veio mesmo para revolucionar. O nosso objetivo não é pequeno, ele é gigante. A gente tem aí que transferir aqui o meu agradecimento. A gente tem alguns serviços que as instituições tratam os idosos. Eu acho que esse é o nosso maior desafio. A gente precisa reverter algo que hoje é um preconceito em se transformar em algo do qual a gente tenha orgulho. Esse é o nosso objetivo. Obrigada pela oportunidade de poder estar aqui e dizer isso. Muito obrigada. Muito obrigada. E quem quiser seguir vocês, é Trevo, né? Trevo, não é isso? Trevo. Isso, oficial. Coloca lá no Google, já aparece Trevo. Quem quiser compreender mais sobre o trabalho de vocês, eu acho importante. Estou vendo aqui muitos elogios. Ó, vamos lá, deixa eu só ver aqui para fechar mesmo, que eu acho legal a gente também ver. Às vezes tem pergunta. Muita gente entrou na nossa live. Elis, que lindo o seu trabalho, parabéns, minha prima linda. Olha aí, família sempre é muito bom. Quando a família elogia, pessoal, é porque a coisa é boa, viu? Em geral, são muito críticas. Aqui Isabel, passaram dos 40. Olha aqui, passaram dos 40 assistindo a live. Que maravilha, vai chegar o dia que vai ter mais de 4 mil. Hoje tem alguns influencers que eu entro nas lives, tem 11 mil pessoas, 15 mil pessoas. Eu falei, gente, um dia eu vou chegar lá. Aquela sede que eu tinha dos artigos científicos, né? Eu vou publicar tantos artigos científicos em revista A1 internacional. Agora é com os seguidores, para impactar positivamente a vida de muitas pessoas. Exatamente. E extrapolar a fronteira da ciência, né? Isso! Extrapolar a fronteira da ciência. Mulheres empreendedoras, cientistas, mas que querem democratizar a ciência acima de tudo. Fazer a diferença na vida dos outros. Impactar positivamente o nosso país. Levantar a alma, né, da ciência. Em qualquer momento, em qualquer situação. Aqui, parabéns pela iniciativa. Sou de Santa Catarina e garanto nossa participação no evento. Olha, deve ser alguém que deve ter ILPI. Live maravilhosa. Muito obrigada a todas. Parabéns pelo excelente trabalho. A Fernanda fala. Que pena, porque estava acabando. Trevo chegou para revolucionar a cultura das ILPIs. Parabéns e sucesso.
Parabéns e gratidão, Elis, por acolher o gerontólogo, reconhecimento potencial desse profissional, sem dúvida alguma, Ana. Ana também foi nossa aluna, acho que a Ana Luísa, né? Foi nossa aluna querida. E realmente a gente que começou a gerontologia, né? Eu formei, ajudei a formar, não digo eu, nós, né? Nós, professores, desde a primeira turma de graduação de gerontologia do país. Então, eu conheço todos os gerontólogos da USP que passaram por nós. E era muito difícil para a gente. Eu me lembro que o primeiro ano que eu entrei na USP, em 2007, né? Eu estava pegando justamente a primeira turma, que eu ia para o pessoal, levava o pessoal para a instituição de longa permanência, a gente chegava lá na ILPI, aí o gestor, qualquer outra pessoa dizia assim, professora, você é professora de quê? Psicogerontologia. O quê? Aí eu ia explicar o que que era. Mas esse pessoal faz o quê? Ah, eles são alunos de gerontologia. O quê? Parecia tudo muito estranho. E, gente, olha, eu sofria com os meus alunos para dizer assim, pessoal, o valor da gente a gente tem valor, a gente pode ajudar vocês. Esses guris, essas gurias, ou seja, esse pessoal aqui um dia vai fazer diferença na ILP de vocês. Olha aí que presente! Hoje, exatamente 16 anos depois, olha que orgulho que eu tenho. Tô aqui, ó, rasgando o véu, sabe? Rasgando a seda. Sem filtro. Essa live hoje foi sem filtro do início ao fim. Dizer assim, pô, valeu a pena. Foram 16 anos quando eu entrei lá, essa galera doida para fazer diferença. Olha aí! Hoje, já aluna nossa sendo contratada por empresas, alunas já fazendo diferença, querendo impactar outras empresas. Entendeu? Gente, isso faz muito sentido ao trabalho da gente. Muito obrigada, meu Deus. Obrigada a vocês, obrigada a todos. E obrigada a quem esteve aqui conosco, escutando, porque se hoje tem um bem muito precioso na vida de qualquer um, se chama tempo. Hoje não é dinheiro. Exatamente. Hoje não é dinheiro. Eu falo porque eu convivo com pessoas de todas as classes econômicas, do mais pobre ao mais rico, e o que eu vejo é justamente tempo. Então, gratidão a vocês que ficaram conosco aqui durante esse tempo, 1 hora, ouvindo a gente, três pessoas apaixonadas pelo que fazem, tentando contagiar vocês para também entrar nesse movimento da paixão, movimentando aí o envelhecimento. É isso, galera. Uma boa noite e até amanhã. Ah, lembrando que amanhã eu só vou começar essa live 9 horas, porque eu tenho mentoria com os meus alunos do MAP Alzheimer das 7h30 até as 9. Então, eu só avisando que quem quiser vai começar às 9, mas é uma live super especial com a Suzete, que é psicóloga e também trabalha com familiares, lá no Rio Grande do Sul. Beleza? Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada, beijo. Elis. Obrigada, Priscila. Obrigada a todos. Tchau. Até. Tchau, tchau. Outro, tchau. Beijo, obrigada. Beijo.